Que amor maravilhoso. Que maravilhoso amor. Sabe, nós vivemos num tempo onde a palavra amor tem sido banalizada demais. Amor virou sentimento passageiro, amor virou interesse, amor virou troca. Mas a Bíblia nos apresenta um amor completamente diferente. Um amor que não depende de sentimentos, um amor que não depende de merecimento, um amor que não recua diante da sua pior versão. Paulo apóstolo, que viveu a experiência e teve um encontro com esse Cristo ressurreto no caminho de Damasco, ele escreve numa de suas cartas aos Romanos, no capítulo 5, versículo 8, algo poderoso sobre esse maravilhoso amor. Ele diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Sabe, Deus não apenas diz que ama. Deus, o Deus que nós cremos e adoramos, Ele é um Deus que prova que ama. Sabe, amor humano promete. Amor divino, amor de Deus, prova esse amor. Sabe, o maravilhoso amor de Deus, ele é revelado do fato de que Cristo morreu por mim e por você. Cristo morreu por cada um de nós, quando nós não éramos bons, mas quando cada um de nós ainda éramos pecadores, inimigos, indignos. Então me permita, de uma forma muito breve, em alguns minutos, eu quero pedir a sua atenção, para que você entenda que tipo de amor é esse, que maravilhoso amor é esse, e por que esse amor é tão maravilhoso. A primeira razão, Paulo vai dizer para nós, é porque esse amor, o amor de Deus, ele não é um amor teórico, ele é um amor provado. Paulo diz, ele começa dizendo, Deus prova, e essa palavra aqui é poderosa, não é um amor de discurso. Deus não está falando de um amor de teoria, de um amor que tem a intenção de amar. É uma demonstração concreta. Sabe, a cruz que nós celebramos nesse final de semana, na sexta, quando ele foi crucificado, ela é evidência visível do amor invisível de Deus. Dá para pensar alguém dizendo para você, eu te amo, mas nunca está presente nos aniversários? Eu te amo, mas nunca está disponível para ajudar? Eu te amo, mas nunca está disposto a sacrificar nada? Diz que eu te amo, mas nunca abre mão, nunca se doa. Agora compare esse tipo de amor com alguém que diz que te ama e abre mão de tudo, tudo por você. Sabe, amor verdadeiro não se mede por palavras. O amor de Deus é maravilhoso, porque esse amor ele é medido pela entrega que ele fez. E ele deu tudo o que ele tinha. Ele deu o melhor do que ele tinha, que era o único filho dele. Deixa eu dizer para você, querido e querida que está aqui nessa noite, que está no campus online, a cruz de Jesus é uma declaração de amor. Ela é uma prova definitiva de que Deus ama você. O amor de Deus é maravilhoso, porque ele não é um amor de teoria. Ele é um amor provado, Deus prova. Mas Paulo diz que o amor de Deus é maravilhoso, porque ele é um amor que vai na direção contrária da cultura. Ele é um amor contracultural. Ele vai dizer, nesse mesmo capítulo de Romanos, capítulo 5, no versículo anterior, Paulo até argumenta, ele diz, olha, dificilmente alguém ia morrer por um justo. Dificilmente. Sabe o que Paulo está dizendo? Talvez alguém até possa morrer por uma pessoa boa. Talvez até pelo amor que você tenha, pelo seu filho, pela sua filha, pelo seu marido, pela sua esposa, por alguém que você ama muito. Talvez você poderia até dizer assim, não, eu por fulano eu morreria. Tem gente até que diz que morre de amor. Eu estou morrendo de amor por fulano. Eu estou morrendo de amor por fulano. É interessante, né, que morrer por alguém justo, alguém bom, alguém que vale a pena, talvez até alguém possa se sacrificar. Mas o que Deus está dizendo, o amor dele é maravilhoso, porque é algo completamente diferente. O que Paulo está dizendo a respeito de Deus é que Cristo morreu por você, Cristo morreu por mim, quando ainda éramos pecadores. Gente que não estava nem aí para ele, gente que não se importava com ele, gente que alguns de nós nem sabíamos que ele existia. Sabe o que o amor de Deus é maravilhoso? Porque Deus não me amou e não te amou no seu melhor momento. Deus não te amou quando estava tudo bem, quando você estava com a vida toda organizada, quando você o colocava em primeiro lugar. Não, não. O amor de Deus é maravilhoso, porque ele te amou no seu pior estado.
Deus ama você e amou você quando você nem se dava conta. Então guarde isso no seu coração. O amor de Deus é maravilhoso, porque quando você estava longe, quando você estava indiferente, quando você estava vivendo contra Ele, foi nesse momento que Deus decidiu que ia amar você. Foi nesse momento, quando talvez nem você se amava. Foi nesse momento, quando talvez nem você dava valor a você mesmo, que Deus decidiu que iria te amar. Ei, Deus não esperou você e nem vai esperar você melhorar para te amar. Deus te ama. Deus escolheu amar você do jeito que você está. Deus escolheu amar você do jeito que você é. Por isso que esse amor é maravilhoso. Mas Paulo diz mais, esse amor é maravilhoso porque ele é um amor sacrificial. João, dos 12 que estava com ele, dos seus evangelhos, falando sobre esse amor, no capítulo 15, no verso 13, ele escreve assim: ninguém tem maior amor do que esse, de dar a sua vida pelos seus amigos. Sabe, é interessante porque João está registrando as palavras de Jesus. O próprio Jesus vai dizer isso: ninguém tem um maior amor do que esse, do que dar a vida pelos seus amigos. Jesus define assim o ponto alto do amor: dar a sua própria vida pelos seus amigos. Mas tem algo muito mais profundo aqui. Jesus, ele morreu pelos seus amigos. Mas o texto que o Paulo escreve, em Romanos capítulo 8, ele diz que ele morreu pelos seus inimigos. Sabe, o amor de Deus é maravilhoso porque ele é sacrificial. E isso eleva o amor de Deus a um nível incomparável. Porque Jesus vai dizer, ninguém tem um amor maior do que dar a vida pelos seus amigos. Paulo diz assim, ei, Jesus deu a vida por aqueles que eram seus inimigos. Sabe, nós estamos acompanhando com muita tristeza a guerra no Iraque e tudo o que tem acontecido. E no início dessa guerra você deve ter visto alguns soldados que morreram em combate e que foram recebidos com honra, porque morreram pelos seus compatriotas, morreram em batalha, morreram defendendo aquilo que acreditavam. Sabe, um soldado que morre pelos seus companheiros, ele é honrado. Agora imagine alguém que morre por alguém que o rejeitou. Alguém que morre por alguém que não estava nem aí para ele. Alguém que morre por alguém que o traiu. Alguém que morre por alguém que simplesmente o ignorou. Esse é o evangelho de Jesus. Esse é o amor de Jesus. É desse amor que nós estamos cantando. É desse amor que nós estamos pregando. Porque na cruz, Deus apenas não amou você. Ele se entregou por você de uma forma sacrificial. Ei, escute. E você não merecia. Eu não merecia. Nenhum de nós merecia. Por isso esse amor é maravilhoso. Mas em quarto lugar, esse amor é maravilhoso porque Paulo vai dizer, ele é substitutivo. Paulo diz assim no meio da sua fala, ei, Cristo morreu por nós. Cristo morreu por nós. Sabe o que essa expressão significa? Que Cristo morreu no seu lugar. Cristo morreu em substituição a você. Você era culpado. Você era devedor. Você e eu estávamos condenados, mas Cristo assumiu a nossa posição. Uau! Que amor é esse? Que maravilhoso amor é esse? Que a culpa era minha, o pecado era meu, a responsabilidade era minha, tinha só a ver comigo. Mas ele tomou o meu lugar, a culpa era sua, o pecado era seu, aquele lugar era seu. Mas ele te amou. Ele escolheu com esse amor maravilhoso tomar o seu lugar e tomar o meu lugar. Sabe, a culpa era sua. Por amor ele escolheu carregar. A condenação que era sua, por amor ele escolheu assumir. A morte que era sua, ele enfrentou no seu lugar. Deixa eu dizer para você, o nome disso não é só amor, o nome disso é graça. O nome disso é uma graça escandalosa, um favor que ninguém merece, mas que por amor Jesus fez por mim. Por amor, Jesus fez por você. Na cruz, Jesus ocupou o seu lugar, para que você e eu pudéssemos ocupar o lugar dele
de filhos e filhas amados de Deus. Mas em último lugar, Paulo vai dizer para mim e para você que esse amor, ele é maravilhoso. Porque esse amor, ele tem poder para transformar a nossa identidade. Esse amor tem poder para transformar a sua história. Porque ele diz, se Deus nos amou assim, sabe, nós não somos mais rejeitados. Se esse amor é real, se esse amor é verdadeiro, se esse amor é capaz disso, ei, você não é mais rejeitado. Se esse amor alcança a sua vida, não é mais o teu passado que te define. Se esse maravilhoso amor alcançar a sua vida, ei, você não é e jamais será escravo dos seus pecados. Quando esse amor alcança a sua vida, quando esse amor alcança, esse maravilhoso amor alcança a minha vida, você tem a possibilidade de agora ser amado, perdoado, restaurado e transformado. Sabe, talvez você esteja pensando, esteja lutando para tentar merecer o amor de Deus. Nesse tempo, nesse final de semana, quando tanta gente faz sacrifícios, esforços, promessas, rituais, para tentar merecer o amor de Deus, deixa eu dizer para você algo que a Escritura diz: você não merece, eu não mereço, ninguém merece o amor de Deus, é por graça. E o que você precisa fazer? Receber esse amor. Nós vivemos tentando merecer o amor de Deus. Mas sabe o que Deus diz? Sabe o que o Evangelho diz? Você não precisa merecer o amor de Deus. O que você precisa é receber esse maravilhoso amor de Deus. Você não precisa merecer, porque você jamais vai merecer. O que você precisa é crer nesse maravilhoso amor, que foi cantado, encenado, proclamado, e tem sido declarado nesses 65 anos de história que nós comemoramos em abril, que estamos aqui conectando pessoas a Jesus. Sabe por quê? Porque esse amor é maravilhoso. Não é um amor para merecer, é um amor para receber. Porque quando você entende o maravilhoso amor de Deus, você não luta por aceitação. Você vive porque você foi aceito por Deus, por graça e de graça, por causa do seu maravilhoso amor. Deixe-me terminar dizendo para você algo. Esse maravilhoso amor não é um amor frágil, não é um amor condicional, não é um amor baseado em desempenho, quão bom você vai ser, bom marido, bom pai, bom profissional, bom crente. Não, não. Esse amor, ele é incondicional. Esse amor, ele é sacrificial. E esse amor já foi provado na cruz do Calvário por você e para você. Sabe por quê? Paulo diz em Romanos 5,8: porque Cristo morreu por você, mesmo sem você merecer, sendo um pecador e uma pecadora, por causa do seu maravilhoso amor. Você não merecia, eu não merecia. Sabe, pensa numa cena. Um pai que vê o seu filho preso, condenado. A sentença já foi dada e ele entra no tribunal desesperado, porque sabe que o seu filho foi sentenciado à morte. Ele entra no tribunal e diz para o juiz e para todos: olha, eu assumo a culpa. Eu vou ficar no lugar dele. E o juiz diz: bom, se você vai ficar no lugar dele, a sentença é sua. Você vai ter que pagar o preço, você vai ser condenado. E o pai diz: eu aceito. Eu assumo o lugar dele. Então o juiz daquele tribunal vira para aquele homem e diz para o filho: você está livre, mas o pai vai ficar para pagar o preço no seu lugar. Agora imagine isso. O filho era culpado, o pai era inocente, e mesmo assim o pai escolhe morrer no lugar dos seus filhos. Você já parou para pensar nisso? Só um amor tremendamente maravilhoso é capaz de fazer isso. É. Mas foi isso que Deus escolheu fazer por você. Mandar o seu próprio filho, o primogênito, o primeiro daquele gênero, o unigênito, o único que era perfeito, para morrer no seu lugar e no meu lugar. Isso é o Evangelho. Isso é o maravilhoso amor de Deus.
Eu queria que você fechasse os seus olhos, quero convidar você por um instante. E perguntar a você nessa noite. Você já recebeu esse maravilhoso amor? Você já experimentou esse maravilhoso amor? Talvez você já tenha ouvido cantar sobre ele, como ouviu nessa noite, falar sobre ele, como você ouviu nessa noite. Você já tenha lido sobre ele. Mas deixa eu dizer para você, a única forma desse amor ter impacto sobre a sua vida é quando você recebê-lo. Porque a Bíblia diz que Deus é amor. E a prova maior desse amor tem um nome. Se chama Jesus Cristo. O nome desse amor é Jesus Cristo. E a Bíblia diz que a todos quantos recebem esse amor, chamado Jesus, Deus dá a eles o poder e o direito, independente do seu passado, independente do que fizeram, independente de quem são, deixarem de ser criaturas, mas se tornarem filhos amados de Deus. Você tem a certeza de que você é um filho amado de Deus essa noite? Você tem a certeza de que você é uma filha amada de Deus essa noite? Ou você tem dúvidas? Ou você está tentando provar para Ele que você merece? Ou você está esperando resolver tudo para depois ir para os braços dEle? Essa semana eu conversava com alguém que cresceu no Evangelho, um querido, a gente conversando e comendo, ele dizia: pastor, mas eu não estou pronto. Pastor, eu não estou pronto ainda. Eu disse para ele: sabe quando você vai estar pronto? Nunca. Você nunca vai estar pronto para merecer o amor de Deus. Você nunca vai estar pronto e preparado para merecer o amor de Deus. Foi por isso que Jesus veio. Ele é a prova desse amor. E você precisa receber esse amor. Porque Ele já decidiu amar você de uma tal maneira que Ele enviou o seu único filho, para que todo aquele que cresce nesse amor chamado Jesus não morresse, mas tivesse vida eterna. Meu convite para você nessa noite, de olhos fechados, para que você não se distraia, para que Satanás não roube talvez algo que possa mudar a sua história. É para que você pare de tentar merecer esse amor, mas para que nessa noite você apenas creia e se renda a esse amor, a esse maravilhoso amor. Deus não muda de ideia sobre você. Pare de tentar merecer. Apenas receba esse amor nessa noite. Se você quer fazer isso, eu quero orar por você. Nesse domingo, quando nós comemoramos a vitória do amor sobre a morte, a vitória do amor sobre a injustiça, a vitória do amor sobre a traição, a vitória do amor sobre a negação, a vitória do amor sobre tudo que esse mundo traz, e Jesus enfrentou cada uma dessas coisas. Você foi lembrado aqui nessa noite. A Bíblia diz que Ele foi morto na cruz uma sexta-feira para provar o seu amor. Mas bendito seja o Senhor, ao terceiro dia o amor venceu. Ao terceiro dia o amor venceu a morte. Ao terceiro dia o amor venceu a traição. Ao terceiro dia o amor venceu a negação. Ao terceiro dia o amor venceu a dor e o sofrimento. Ao terceiro dia Jesus ressuscitou, e é isso que nós celebramos hoje. E como ouvimos hoje pela manhã no culto da ressurreição, Ele ainda está aqui para dizer a você que te ama e que quer mudar a sua história e quer transformar a sua história. Se você quer receber esse amor nessa noite, esse amor chamado Jesus, crendo que você não merece e não precisa merecer, crendo que o preço já foi pago, crendo que Ele é incondicional, não é barganha, não é troca, é apenas você crer, você se entregar e permitir que esse amor mude a sua história. Levanta a sua mão bem alta, eu quero fazer uma oração por você antes de terminar. Se você nessa noite quer dizer: eu creio nesse amor, eu entrego a minha vida, eu quero experimentar esse maravilhoso amor, eu quero experimentar Jesus na minha vida, levanta a sua mão onde você está, em nome de Jesus. Alguém aqui nessa noite? Você tem medo da morte? Você tem medo da vida? Você tem medo do futuro? Você tem medo do seu passado? Você tem medo de não merecer? O maravilhoso amor de Deus já está disponível para dizer para você que Ele te ama do jeito que você é. Mas Ele se recusa a te deixar desse jeito. Ele quer transformar a sua história. A questão é: você crê nisso? Se você crê, levanta a sua mão bem alta. Eu não vou insistir, é uma decisão que você precisa tomar.
Você quer receber esse amor nessa noite? Em nome de Jesus, aqui embaixo, lá em cima. Levanta sua mão abaixo em seguida, só com esse gesto. Eu não vou pedir para você vir à frente. Mas você quer dizer, eu quero experimentar esse maravilhoso amor. Eu creio nesse amor chamado Jesus. Eu creio que ele pode transformar a minha história. Você quer dizer sim para Jesus nessa noite? Onde você está? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Levanta sua mão bem alta. Não tenha medo, não tenha vergonha. Só diga assim: Jesus, eu te amo. Eu creio que o Senhor me ama. E eu quero entregar. Se você nunca fez isso, diga isso hoje para Jesus nesse domingo. Jesus, eu te recebo. Eu te recebo nessa noite. Há alguém aqui? Nós vamos orar. Há alguém? Você quer entregar sua vida para Jesus e dizer e receber esse maravilhoso amor? Você só precisa receber. Não tenha medo, não tenha vergonha. Eu sei que passa um monte de coisa na sua cabeça. Sabe por quê? Porque essa é uma decisão que vai mudar a sua história, não só para essa vida, mas por toda a eternidade. Mas você precisa receber. A todos quantos receberam esse amor, Deus não dá só o direito, mas dá um poder dessas pessoas serem chamados filhos e filhas amados de Deus. Se você quer experimentar isso nessa noite, tem alguém pedindo isso. Pela última vez eu te pergunto, onde você está? Levanta sua mão em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Jesus te abençoe, bendito seja o nome do Senhor. Meu coração está aqui apertado, eu ia acabar, mas é algo espiritual mesmo, talvez. Porque eu já passei por isso um dia, da medo, da vergonha, passa um filme na cabeça. Não é a minha insistência que vai te convencer, eu posso ficar aqui porque eu não tenho esse poder, não tenho essa capacidade. Mas a Bíblia diz que o Espírito desse Deus que é amor, ele te convence. Eu creio que nessa hora ele está te ajudando a ter coragem de levantar sua mão. Não é compromisso com a igreja, não estou te chamando para vir para a igreja, para mudar de religião, não tem nada a ver com isso. Nesse momento, o meu convite, o nosso convite é para que você experimente esse maravilhoso amor que um dia mudou a nossa história. Há uma segunda pessoa, eu quero orar por você, você não vai ser mais o primeiro. Há uma segunda pessoa, Jesus te abençoe lá em cima, querida, bendito seja o nome do Senhor. Jesus te abençoe lá no fundo, bendito seja o nome de Jesus, aleluia, é isso. É só receber, é fácil, né? É, por isso que ele é maravilhoso. É simples, né? É, por isso que ele é maravilhoso. Mas é só isso? É, agora é só isso. É por isso que ele é maravilhoso. É por isso que ele é maravilhoso, ele é incomparável. A todos quantos receberam. Há alguém mais essa noite? Eu vou orar. Mas há uma quarta pessoa que quer dizer isso para Jesus, que está aí no seu coração, sentindo esse amor queimar. Você não entende o que é. Deixa eu dizer para você, é o amor de Jesus sendo derramado sobre a sua vida, mas você precisa receber. Você precisa levantar, abrir a porta da sua vida, do seu coração. E com esse gesto, com essa mão, você está dizendo isso. Jesus diz, todo aquele que me confessa diante dos homens, eu vou dizer para o Pai, que Ele é amado, é amada. Eu vou confessar diante do meu Pai que está nos céus. Há uma quarta pessoa, senão eu vou orar. Mas se há mais alguém agora, pela última vez mesmo, eu pergunto a você, em nome de Jesus, levante a sua mão e diga, eu recebo Jesus. Eu recebo esse amor nessa noite. Em nome de Jesus. Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, obrigado. Obrigado porque a tua essência é o amor. Bendito seja o teu nome. Porque apesar de não merecermos, apesar de sermos indignos, apesar de não termos feito nada para isso, o Senhor escolheu nos amar. Então Deus, obrigado, porque nessa noite o amor venceu, o amor salvou, o amor transformou, o amor deu nova vida. E segundo a decisão que essas três pessoas queridas tomaram, e talvez outros que não levantaram as suas mãos, segundo a tua palavra, marca a vida de cada uma delas com o teu Espírito Santo da promessa, dando a eles e elas a certeza de que a partir de agora pertencem ao Senhor, são filhos e filhas amados de Deus. Escreve o nome deles no livro da vida, como diz a tua palavra, de onde jamais vão sair. E nós declaramos aqui no mundo espiritual, eles são amados do Senhor, amadas do Senhor, e o diabo não tem mais nenhum poder sobre eles. Toda aliança, toda dívida, toda culpa, todo medo, cancelado está pelo poder da cruz do Calvário. E nessa hora e nessa noite, eles experimentem a presença do Cristo vivo, que vive na vida deles, que vive em nós, e que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e de toda adoração, hoje e sempre. Amém, amém e amém.
desde a criação do mundo, as mãos do grande Deus, colocando cada estrela em seu lugar. Grande plano havia, plano de redenção, o Cordeiro do Supremo Deus viria pra salvar. Cordeiro o próprio Filho seu, era o plano para o mundo libertar. Derrotou o mal e a morte, o Cordeiro de poder, ressuscitado pode assim ao mundo resgatar. Digno ele é, digno ele é, digno é o Cordeiro de Deus. Lá na cruz morreu, mas no fim venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. É digno de toda glória, quem no livro há de abrir. Só existe um e não há outro igual. E Judá é o leão, raízes de Davi. Se juntos com os anjos podemos nosso Toda língua assim confessará que Jesus é o Senhor. E como fé diante dele ao fim, Se curvará.
Aleluia! Jesus é digno. Se é para ele, tem que ser o melhor aplauso. Não pode ser de... Se é para Jesus, é melhor. Se não for o melhor que você vai fazer, não é nem melhor nem começar. Jesus é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e de toda adoração. Que domingo especial, que domingo sobrenatural. Começamos às 6 da manhã com esse espaço lotado, nos lembrando de que Ele ainda está aqui, que Ele está entre nós. E terminamos esse domingo dizendo que Ele é digno, que Ele é digno, que você viva isso ao longo da sua semana. Louvado seja Deus por aquilo que vivemos, louvado seja Deus por esse time que preparou isso com tanto carinho. Queria louvar a Deus por cada um de vocês que nos últimos meses tem se dedicado, tem se preparado musicalmente na cenografia, os nossos voluntários da técnica. Você foi abençoado nessa noite? Então você podia agradecer essa gente querida que preparou esse banquete para nós, aplaudindo ao Senhor pela vida deles, cada um deles que se dedicou voluntariamente para esse tempo, para esse banquete, para isso que nós recebemos essa noite. Bendito seja o Senhor pela vida de cada um de vocês. E aquele recado, rapaz, deu até medo quando você subiu ali, viu? Eu falei, rapaz, eu fiquei até com medo, cara de Pilatos mesmo, né? Deus, e ele não falava, dava agonia, né? Eu falei, Jesus do céu. Mas que Deus abençoe cada um de vocês. E aquela mensagem, o Natal está logo ali. Então o Natal está logo ali. Amém? Obrigado a cada um de vocês, o nosso time da técnica que está lá em cima, os câmeras, voluntários. Que Deus dê a você uma semana extraordinária. Você que está visitando a gente, uma alegria receber você aqui. Tanta gente querida, né? O seu Mário que está ali, o Rodrigo, a Karen, amigos queridos que estão ali. Deixa eu dizer uma coisa boa para vocês. Tem uma menina hoje, adolescente, quando adolescente faz aniversário, a gente precisa comemorar. Eu descobri no meio do culto, foi dar um abraço nela lá da Conexão. A Vivi Belos Olhos está fazendo 80 anos hoje, né, Vivi? E a Vivi está aqui domingo de manhã, domingo de noite. Ela vem devagarinho no passinho dela, às vezes eu passo de carro, ela vem, pastor, eu vou devagar, mas sempre, eu vou chegar. E a senhora chegou e vai muito mais longe, viu? Jesus te abençoe. Eu falei, até os olhos, eu chamo ela de belos olhos, até os olhos verdes, que eu falei, Deus não dá asa à cobra, se eu tivesse uns olhos daquele não ia dar certo, ia dar ruim, que Jesus te abençoe, te dê graça, viu? Hoje pelo menos eu estava com a irmã Ana Nélia, essas queridas, gente que faz história e está há muitos anos construindo essa história e ainda hoje está aqui vivendo essa história conosco, que especial. Queria convidar você a ficar de pé, por favor, nós vamos orar, mas antes de ir embora, eu quero convidar você a abençoar, dar 2 ou 3 abraços ou cumprimentos aí, desejar uma feliz Páscoa para quem está do seu lado. Se você não conhece, se apresenta. Amém?